Olá, bom dia! Ou talvez boa tarde, ou quem sabe boa noite. Vai depender do momento em que você aí está assistindo essa aula. Tudo bem por aí? Tá a fim de aprender algo mais sobre língua portuguesa? É aqui mesmo que você deve estar. Eu me chamo Ana Paula, sou a professora aqui do SEAD e vamos hoje na nossa aula de interpretação. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre um gênero textual. E eu não vou falar qual é esse gênero, porque a gente vai descobrir isso juntos, tá bom? O tema da nossa aula de hoje seria, deixa eu passar aqui. Quem lê bem, joga melhor. Quem lê bem consegue interpretar melhor, consegue aí visualizar as regras de um jogo, consegue também inferir em boas estratégias de jogada, né? Quem sabe fazer com que a gente ganhe esse jogo. Então, nós vamos ver, compreender que quem lê bem, quem consegue ler bem as palavras, né, um texto, interpretar, consegue realizar essas atividades, dessas regras e consegue fazer um bom jogo. Então, assim, eu já dei uma dica do gênero textual. Vamos agora para os nossos desafios. Será que dá para entender como jogar lendo só as regras? Olha, esse é um quesito importantíssimo, porque regras de um jogo é extremamente necessário para que a gente tenha aí boas jogadas, não trapaceie, né? Enfim, a gente conduz a jogada perfeita. Quais são as pistas? Quais pistas, né, estão escondidas nas palavras das regras? Às vezes a regra ali não está definitivamente assim explícito para a gente visualizar isso. Mas a gente vendo como que ela vai se dar, né, como que todas as etapas vão se dar, a gente pode julgar mais ou menos como que é uma regra, certo? Nós vamos ver isso na prática agora. Pessoal, aqui, regras de um jogo. As regras de um jogo, elas são instruções, assim como as receitas, assim como as bulas dos medicamentos, né? Eles nos explicam sobre aquele tema. No nosso caso aqui, o jogo. As bulas sobre o remédio, as receitas sobre como fazer esse bolo, né? Tem uma regra para se seguir. O que seria? Não está escrito regra numa receita, né? Mas está dizendo para que você coloque ali uma temperatura ideal, coloque uma quantidade ideal. Isso é uma regra, porque se você não seguir essas regras que estão assim implicitamente, né, nesse texto, o bolo pode não dar bom, a sua receita pode não sair ali como o previsto. Então, as receitas, elas são um excelente exemplo de escrita implícita, porque se você não seguir aquele passo a passo, o que vai acontecer? Alguma coisa pode dar errado e a receita pode não sair, né? O seu prato pode vir a não concretizar. Então, se a gente está falando de regra, nós temos aí alguns quesitos importantes sobre as regras. Por exemplo, o objetivo, os materiais necessários, como jogar, o que pode ou não pode ser feito. Então, isso daí vai estar implícito, vai estar ali escrito, né, nas suas regras, nas regras do jogo. Então, são palavras básicas que a gente tem que encontrar nesse tipo de texto. O objetivo. Então, o que seria o objetivo? O que o jogador deve fazer para vencer. Então, o que ele deve concluir as etapas para que chegue ao final aí ele ser um vencedor, uma vencedora, né? Materiais necessários. Sempre a gente vai precisar de um material para poder jogar, né? Que seja o jogo que a gente compra, né? Lá nas lojas de brinquedos, essas lojas aí, tem material já pronto. Ou muitos que a gente pode também confeccionar em casa, não é mesmo? Nós vamos ver aqui um fácil, que é bem antigo, bem tradicional, que muitas pessoas sabem jogar. Bom, nós temos também como jogar esse jogo, né? Além do objetivo, além do material necessário, nós temos aí um passo a passo, como que eu vou efetuar as etapas para que se chegue ao objetivo final. Eu tenho um objetivo, por exemplo, o meu objetivo é vencer nesse jogo.
que eu preciso fazer para chegar ao final e eu ser um vencedor? Esse aí, então, é o passo a passo do nosso jogo, né? De qualquer jogo. O que pode ou não pode ser feito. Então, isso aí é as regras do jogo. Porque senão as pessoas não podem trapacear, podem jogar mais de uma vez ou não, né? Tem jogo que não pode jogar mais de uma vez, e você na sequência você joga um, depois passa a vez para o outro. Ou, né, você joga 2 vezes, depende então da regra desse jogo. Então, todo jogo tem que ter uma regra para que todos sigam o mesmo caminho. E aí não tenha injustiça com ninguém, né? Nenhum vai ganhar porque jogou mais vezes, ou um vai deixar de jogar e ele vai perder, né? Então tem que ser uma coisa justa. Então as regras, né, do jogo, eles servem para isso, para ser justo com todo mundo e para que todo mundo siga o mesmo caminho. Então muitas regras, elas não dizem tudo explicitamente, assim como eu falei para vocês na receita. Como todas as palavras, e precisamos inferir. O que seria inferir? A gente imaginar o que é que pode ser feito aí quando não tem a palavra. Ou seja, imaginar, deduzir, com base em pistas, no que já sabemos. Então, às vezes, as regras não estão exatamente escritas no papel. Mas através daquele passo a passo, daquele objetivo, a gente já constrói uma ética de regra dentro da nossa cabeça. Igual eu dei o exemplo da receita. Lá não está escrito que a regra da receita é você usar, por exemplo, uma marca X de um açúcar. Mas a quantidade, a gente já sabe que é a regra. Eu posso usar açúcar X, né, de marca X, de marca Y, porque vai ser açúcar. Mas a quantidade tem que ser a mesma. Então, são coisas que vão inferindo na nossa cabeça que não está escrito ali. Não necessariamente eu tenho que usar aquela marca em específico, mas eu tenho que usar aquela quantidade. Isso aí vai fazendo essas negociações na nossa cabeça para que a receita saia bem. Por exemplo, se eu uso a marca X, que talvez uma receita me indica, mas eu aumento na quantidade, aí não vai dar bom, mesmo eu usando aquela marca indicada, certo? Então, essas inferências que nós vamos fazendo nas regras, nas receitas. Bom, ainda falando de regra, nós vamos aqui conversar sobre uma regra que você vai descobrir aí qual seria esse jogo. Muito fácil, olha só. Primeira dica e regra desse jogo. O jogo é disputado entre 2 jogadores. O tabuleiro tem 3 linhas e 3 colunas. Nós já aprendemos sobre linhas e colunas, né? Em matemática, quando a gente ia jogar, né? Formando 9 espaços. Então, essas 3 linhas e 3 colunas, ela vai dar ali 9 espaços. Um jogador usa o símbolo X. Ou a gente pode usar cores também diferentes, ou a gente pode usar figuras geométricas diferentes, desde que seja 2 figuras geométricas, desde que seja 2 cores diferentes. Figuras geométricas também diferentes. Quarta dica aqui. Os jogadores jogam alternadamente, marcando um espaço por vez. Alternadamente é como se fosse assim: primeiro você, depois Ciro. Primeiro você, depois Ciro, né? Então, vai alternar as jogadas, não pode ser seguida. Eu jogo 2 jogadas seguidas, se você joga 2 jogadas seguidas. Aí não pode. Por quê? Porque não vai dar certo, né? Não vai ter aí um vencedor justo. Quinta regra desse jogo. O objetivo é alinhar 3 símbolos iguais. Alinhar, né? Eu tenho que fazer uma linha de 3 símbolos iguais. Aqui a gente colocou como exemplo o 0 e o X. E aí, já descobriu qual brincadeira é essa? É muito fácil, tem uma dica aí de imagem na nossa tela. Eu acho que você já está sabendo aí, Paulo. Então, na quinta regra do jogo, eu tenho mais algumas aqui, para quem ainda não descobriu que jogo é esse. Sexta regra aí. Quem alinhar primeiro vence. Se todos os espaços forem preenchidos, sem ninguém alinhar, o jogo termina empatado. Olha só lá em cima, ó, jogo da
velha, né? Então, nos slides já dá até para você ver aí qual era o nome do jogo. Sem prestar atenção no que eu estou falando, é só na leitura dá para você visualizar, certo? Olha aqui, mais uma regrinha. Se todos os espaços forem preenchidos e ninguém alinhar esse jogo, o jogo termina empatado. O que acontece? Ali não vai ter quem vai vencer, quem vai alinhar com todos os símbolos, né? A gente já viu em uma das regras que tem que fazer uma linha com todos os símbolos. Oitava, não pode jogar 2 vezes seguidas. A gente falou sobre isso no começo, né? Não dá para se jogar 2 vezes seguidas. Por quê? Porque vai dar mais oportunidade para aquele que está jogando, né? As 2 vezes. Sendo que só 3 jogadas, talvez conseguiria aí vencer o jogo. E daí não seria uma forma justa. Se ninguém trapacear, a jogada deve ser anulada e o outro jogador continua. No caso aqui, de empate, tá bom? Bom, então, pergunto. Olha só. 1. Por que é importante seguir as regras do jogo? Será porque é importante seguir a regra de um jogo? A gente conversou um pouquinho no começo, não conversou? Para que seja justo, né? Vou colocar aqui para que o jogo seja justo. Opa, o acento é aqui. Deixa eu só apagar isso daqui. Eita, apagou minha palavra inteira. O acento não é aqui, o pininho é ali, tá? Para que todo o jogo seja justo, né? Bom, então se não tem regras em um jogo, o que vai acontecer? Alguém pode ganhar antes até mesmo de terminar esse jogo, porque ele vai ter mais chances, mais vezes de jogar mais jogadas. Então, há 2 aqui. Qual dessas opções mostra uma ação permitida no jogo da velha, o qual a gente estava conversando, né? Letra A. Jogar 2 vezes seguidas? Nossa, acabamos de falar sobre isso e ainda tem ali a resposta da 1, né? Então, essa já está descartada. B. Marcar fora do quadrado? Aí não, né? Porque senão não tem como a gente ver o alinhamento dos objetos. C. Colocar um símbolo em um espaço vazio? Pode ser. Vamos ver a letra D? Trocar de símbolo no meio do jogo? Ixi, isso daí não estava nas regras. Então, o que mais se encaixou aqui foi a letra C, certo? Então, eu marco aqui a letra C. Assim ficou, então, a nossa primeira atividade do nosso tema de hoje, que seria regras de um jogo. Vamos para o próximo? Temos mais uma atividade. Bom, número 3. Aqui diz o seguinte. O que as regras ajudam a garantir em um jogo? A gente comentou sobre isso, né? Sabe a resposta aí? Vou dar aí um segundinho para você. Deixa eu pensar. Enquanto você pense, eu vou falando as alternativas. O que sempre o mesmo jogador vence. Então, as regras é que sempre o mesmo jogador vence. Isso daí não tem muita graça, né? Já pensou que não foi eu que vou vencer? Então, eu acho que isso daqui não é justo, né? A letra A. Letra B. Que o jogo termine rápido. Nossa, vamos fazer em um tempo bem curtinho para que o jogo termine rápido e eu comece jogando com outra pessoa. Não, a gente tem que ir com calma, seguindo as etapas corretas, né, das regras. Letra C. Que o jogo seja justo e compreensível. Esse aqui é um dos mais importantes, né? Não adianta se a gente ler as regras, se a gente saber as regras, se o nosso companheiro, nosso parceiro aí de jogada, ele não entende, né? Então é bom a gente explicar, a gente ler, para quem sabe, né? Compreender mais esse jogo. Letra D. Que todos joguem ao mesmo tempo. O
que bagunça não vai virar, né? A gente nem vai compreender como é que tá aquele jogo ali. Então eu acho que a melhor jogada, a melhor alternativa aqui é a letra C. Que o jogo seja justo e compreensível, né? Para ambas as partes, no nosso caso aqui, são 2 jogadores, então para as 2 partes. Bom, número 4. O que não é uma característica de regra de um jogo, que não é regra de um jogo. Letra A. Ensinar como jogar? Pode ser que seja, né? Explicar os passo a passos, o que não é a regra do jogo. Contar uma história engraçada? Mostrar que é permitido ou proibido? O que vem ali escrito numa regra de jogo? Aqui está dizendo o que não vem escrito. Então, todas as alternativas têm uma regra do jogo. Apenas uma alternativa aqui não tem na regra do jogo. E qual vocês acham que é? Seria ensinar como jogar? Eu acho que a regra ensina, né? Como jogar. Explicar os passo a passos? Sim, a gente vai saber o que vai fazer primeiro, segundo, para que a gente alcance um objetivo. C. Contar uma história? A gente vai ler uma regra do jogo para aprender de uma história? Muitas das vezes tem uma história embutida, mas é antes de vir essas regras, né? Então, eu creio que pode ser isso aqui. Mostrar o que é permitido e o que é proibido. Isso é extremamente importante para a gente saber até onde a gente pode ir nas nossas jogadas. Então, eu acho que também deu certinho a letra C. Então, aqui as duas foram a letra C, 3 e 4. Certo? Podemos passar para o próximo? Ok, então vamos para o próximo. Aprendemos que os tutoriais... Bom, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque o próximo é uma fala minha de uma figurinha, e eu acho que vocês vão adorar. Então, preste atenção que o próximo slide vai mostrar para vocês o que nós podemos aprender nessa aula hoje, o que foi fácil da gente assimilar. Você que não conseguiu, você pode voltar esse slide aí e pode assistir novamente e compreender como que são definidas as regras de um jogo. Hoje nós aprendemos sobre o gênero textual instrucional, que vai nos informar de alguma coisa. Pode ser uma receita, no nosso caso aqui foi um jogo, certo? Bom, explique aí com a figurinha da Ana Paula, que ela vai explicar para vocês o que nós aprendemos na aula de hoje. Aprendemos que os tutoriais, as receitas e os manuais são feitos para ensinar de forma clara e organizada. Percebemos que os verbos do imperativo ajudam a entender o que fazer em cada passo. Vimos que as imagens e recursos visuais deixam o conteúdo mais fácil de entender. Descobrimos que também podemos ensinar, usando nossa criatividade e atenção à explicação. Bom, eu fico por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau!